Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 4 de abril de 2019. Bonde da vergonha. Audiência com Paulo Guedes na Câmara termina em confusão após o deputado Zeca Dirceu afirmar que o ministro é tigrão com aposentados e idosos e tchutchuca com os mais privilegiados. Vamos falar de política já já com o convidado especial, João Amoedo, do Partido Novo. Tempero na família. Pais dos gêmeos João e Francisco, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, anunciam que estão grávidos e felizes. No escurinho do cinema, você curte filme de super-heróis? Então fique atento porque logo mais Paulinha vai contar tudo sobre o filme Shazam. E tem outras estreias também pra você. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Você gostou? Esses são só os destaques do programa. Tá maravilhoso Tem muito molho. mais, hein? Mas eu quero saber de cara aqui a nossa hashtag. Conta. Olha, é o seguinte, a hashtag é Amoedo no Morning. A gente vai receber aqui esse ex-presidenciável, um dos fundadores do Partido Novo. E você pode participar também mandando a sua pergunta. Tem um monte de gente aqui questionando isso. Pode mandar a sua pergunta, que na medida do possível eu tento passar aqui pro Amoedo durante o programa. Hashtag Amoedo no Morning. Te encorajo a mandar pergunta pro Amoedo também pelo nosso WhatsApp, em mensagens em vídeo, tá bom? 11 931 17009. Nosso WhatsApp está aberto para você, espectador do Morning, ouvinte do Morning Show, enviar sua pergunta pra gente repassar ao Amoedo daqui a pouquinho, quando vai começar a entrevista, tá bom? Mande aí, 11 931 17009. No mais, você pode nos assistir pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo site jp.com.br e também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Tem conteúdo extra para você por lá. E também nas mídias sociais, você comparece no Instagram, que você vai ver o perfil do Morning Show, e também na nossa página do Facebook, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Bora lá então, olha, para abrir esse noticiário, vamos aí com esta, sei lá se vergonha alheia, se esse arrepio na espinha, mas a gente tem que ilustrar bem esse momento para falar da pataquada mais recente. Senta aqui com seu pretinho, vou te pegar no colo e fazer muito Viva o bonde do Tigrão! Fala quente, para de satisfazer, escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer, bem. Tchutchuca, Ai, ai, ai. vem aqui pro seu Tigrão, vou te jogar Só na faltava Tá bom, essa, já hein? deu. Vamos lá, Vini. Tava empolgado na coreô aqui. Peraí, Fefito, segura a onda aí. Daqui a pouco a gente vai fazer homenagem ao senhorito, viu? Fica aí. A audiência com o ministro da Economia na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira terminou em confusão após Paulo Guedes ser provocado pelo deputado petista Zeca Dirceu. Vini, a Comissão de Constituição e Justiça virou ontem não o bonde do Tigrão, mas o bonde da vergonha. Mais um Vergonha palco de alheia batalhas completa. aí, né, Edgar? Que é Entre isso, hein? o ministro da Economia, Paulo Guedes, e parte lá dos parlamentares da Câmara dos Deputados, né, Edgar? Já tinha sido um pouco quente no Senado, ontem acabou sendo bem pior. Bom, a gente conhece já um pouco do perfil do ministro Paulo Guedes também. Ele está ali para explicar, fazer a defesa, né, da reforma Sim. da Previdência, que ele considera importante, urgente, primordial, mas também não é um cara que leva desaforo para casa, né? E ele acaba ali ouvindo algumas provocações da oposição, que também é uma estratégia, né, Edgar? Fazer essa provocação para ver até onde ali o ministro acaba cedendo. Então ontem ele foi lá, explicou mais uma vez a reforma, explicou ali alguns pontos importantes, né? Defendeu a capitalização, mas uma hora ou outra já ouvia ali alguns ruídos, né? Tipo, Chile, vai pro Chile, né? Porque essa história da reforma da Previdência no Chile geralmente já é utilizada aí pela oposição como uma defesa da não implementação da reforma aqui no Brasil, porque no Chile acabou
não dando certo, apesar que o Guedes, uma hora lá, até respondeu o seguinte, ó, o Chile tem 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela tá um pouco melhor, né? Falou assim um pouco ironicamente, já esquentou um pouco ali a discussão. Teve um momento também com a deputada Clarissa Garotinho do PROS, que ela falou que tinha feito várias perguntas para o Paulo Guedes, mas percebeu que ele não anotou nenhuma. Então ela falou assim, ó, espero que o senhor tenha uma boa memória, né? Porque eu fiz todas essas perguntas e eu vi que o senhor acabou não anotando nada. Então esse clima acabou esquentando cada vez mais. Um dos picos aí de discussão foi depois de uma fala do deputado Alessandro Molon, que era o líder ali da oposição, e que acabou questionando ali a reforma da Previdência, chegou a falar que não era era na verdade o que o Paulo Guedes estava acabando com a reforma da Previdência, que para ele é totalmente inconstitucional, falou que quem está para se aposentar com 9 meses, na verdade vai se aposentar agora depois de 11 anos, que o trabalhador rural vai ser muito prejudicado, que a mulher vai ser muito prejudicada, e aí foi um dos picos da discussão quando o Guedes começou a rebater esses argumentos do Molon. Teve uma discussão com alguns deputados e olha só a resposta que ele deu para a oposição, Edgar. Eu vi, empregada doméstica contribui há 20 anos, desde quando? Todo mundo falar. Deputado, as palavras estão seguradas do ministro. 3 minutos cada um. Quando é que 20 anos de carteira de uma empregada... Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados. O PSOL nasceu. O PSOL nasceu porque eles fecharam questão. Pois é, Edgar, teve uma parte também que ele falou, ó, se vocês quiserem, peguem seus filhos, embarquem nesse avião que vocês estão, como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, como no Rio Grande do Norte, que são estados que estão quebrados, se não fizer a reforma, não tem jeito. E depois, o pico mais alto mesmo, aí o embate que chamou a atenção até pela palavra que foi utilizada aí pelo deputado Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, que estava ali também questionando o Paulo Guedes de não ter apresentado essa reforma de maneira pública e quais estudos que foram feitos sobre ela para ter sido concluída que ela era mais importante do que a reforma tributária, por exemplo. E aí ele fez a comparação que já está todo mundo discutindo agora. Vamos ver esse momento também. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Aí o deputado Felipe deputados, Francischini do PSL, que é o presidente da CCJ, aliás, primeiro mandato, muito novo, né, Edgar? Isso. E assim, também não tem a experiência necessária para poder controlar, né? Todo esse alvoroço que se gerou ali. Mas para quem não entendeu, o Paulo Guedes, porque o microfone dele tá cortado, mas ele responde, tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó. Eu quero botar rapidamente só o nosso próximo vídeo para vocês perceberem como que foi a saída do Paulo Guedes ali dessa comissão. Olha só o tumulto, né? Vários parlamentares ali cercando ele. A discussão com o Zeca Dirceu, né? E aí os deputados tentando fazer ali uma parede pro Paulo Guedes sair da mesa ali. Tem o delegado Valdir, né? Que é o líder do partido aí, do PSL na Câmara. Toda uma discussão, tá ali Maria do Rosário atrás falando algumas coisas também
para o Paulo Guedes, que não dá para compreender, o Marcel Van Harten. Então, quer dizer, uma verdadeira confusão estabelecida ontem na Câmara. Mais um episódio triste, né, Edgar, dos nossos políticos aí. É de dar vergonha, né? Que não se consiga conversar, expor ideias, reivindicar nos pontos que considera ali vulneráveis da reforma. O Caio, mas o Guedes aí, ele respondeu à altura, ele entrou na temperatura aí, no clima, né, da CCJ e respondeu à altura. A pergunta que se faz é até quando ele vai aguentar esse tipo de ambiente aí? Você tem algum prognóstico? Eu acho que o ministro está corretíssimo em se indignar com a falta de decoro, né, desses parlamentares da arquibancada vermelha que torce contra o Brasil, né? Sequer respeitaram o tempo e espaço de fala do ministro, apelaram para a velha estratégia da interrupção, da gritaria, do escárnio, enfim. Os comentários desse deputado, Zeca Dirceu, do PT, eles comprovam que o fruto podre, ele não cai longe da árvore doente, né? A gente conhece muito, mas muito político filho da mãe, Edgar, para não falar outra coisa. A gente conhece muito político filho da mãe, mas filho do Zé Dirceu é um só. Se eu fosse um petista fanatizado, como a Maria do Rosário, né, defensora de primeira hora de toda a sorte de bandidos, eu argumentaria que ele é uma vítima social. Né? Afinal de contas, o que você vai esperar de quem foi criado e educado na Papuda? O pai desse deputado aí, de olhos azuis e alma vermelha, ele tá solto porque os astros se alinharam, né? E o processo do pai dele caiu no colo mole do ministro Gilmar Mendes. No direito, Gilmar Mendes é o maior expoente da doutrina laxativa, que solta tudo e todos. Aí eu faço uma indagação ao ouvinte. Vocês conseguem imaginar a falta de escrúpulo de um cara como esse Zeca Dirceu para se expor dessa forma? Ontem eu dei uma entrevista pro Rafinha Bastos, e em tom de brincadeira, ele me disse que ele evitava criticar os tweets do presidente Bolsonaro, porque ele próprio já tinha feito coisa muito pior. Ele estava basicamente definindo o conceito de teto de vidro. Você não atira pedra no vizinho, porque o seu teto é de vidro. Quando você é um petista e o seu pai é o Zé Dirceu, você não tem só o teto de vidro. As paredes são de vidro. O chão que você pisa é de vidro. Na verdade, o seu universo moral tem a fragilidade de um cristal, mas não para alguém com o caráter amoral desse Zeca Dirceu. Então, para usar as expressões infelizes que ele usou, né, esse filho de um criminoso, corrupto, ontem nós assistimos a um ministro Tigrão perante uma comissão de tchutchucas. Essa é a verdade. Não à toa a opinião pública já está com o cerol na mão e vai aparar pela rabiola. Você acha que foi pouca coisa, 47% de renovação na última legislatura? Espera a próxima. O Congresso Nacional tem 3% de aprovação popular. O presidente tem 51%. A Previdência tem 43%, segundo o CNT-MDA. O pacote anticrime do Moro, que está lá engavetado, está tomando um chá de cadeira do senhor Rodrigo Articulação Maia, tem 61%. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. A esquerda, a velha política, eles estão tão empenhados em arruinar a Previdência que eles são capazes de coisas inéditas, inclusive de acordar mais cedo para ir se inscrever na fila para pular a ordem na comissão. Né? Então, mas é o seguinte, eu fico tranquilo porque pelo menos o ouvinte da PAN, o ouvinte do Morning Show, ele já está vacinado com o modus operandi da oposição. A gente sempre fala aqui, é obstrução, desinformação e diversionismo. E se precisar, a esquerda vai descer até o chão como uma fanqueira tchutchuca para atrapalhar o Brasil. O Zé Maria Trindade está em Brasília. Zé acompanhou ali em loco, viu de perto aí essa audiência na Comissão de Constituição e Justiça. O que você destaca pra gente, além do já falado aqui, Zé Maria Trindade? Bom dia. Estamos sem o áudio do Trindade aí, Murilo. Vamos ver, Zé. Pera um pouquinho que a gente tá tentando chegar no áudio do Zé aí. Alô, tá me ouvindo, Zé? Ainda não. Estamos sem o Zé, hein? E essa estratégia, né, Edgar, até que o Caio colocou... Voltou aí? Não, o Trindade não tá com o áudio mesmo, né, Murilo? Vamos tentar fazer a ligação novamente? Tá ouvindo, Zé?
É estranho Ele isso. ouve a gente, Ele mas ouve, a mas gente não ouve. Não tá chegando aqui. Bom, vamos. Daqui a pouco a gente, se der para fazer a conexão com o Zé, seria importante ouvir o Zé que esteve lá presente. Vamos em frente aqui no Morning Show. Nessa quinta-feira, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, publicou uma série de tweets sobre a ida de Paulo Guedes à Câmara. Daí o Fefito vai contar pra gente, porque o Danilo Gentili entrou na vida dela a partir desses tweets. Fefito, o que aconteceu? Pois é, a Sâmia, obviamente, estava lá trabalhando também, discutindo reforma da Previdência, e fez um tweet na rede social, um tweet sério, não um tweet em tom exatamente de fofoca, mas que sim, também endereça essa confusão toda que aconteceu. Disse o seguinte a Sâmia: Paulo Guedes destemperado na CCJ nesse momento. Diante dos protestos dos deputados, provoca dizendo: falem mais alto que eu não escuto. Desrespeito com o parlamento. Esse é o fiador da estabilidade do governo Bolsonaro? Danilo Gentili citou esse tweet respondendo o seguinte: a mina é tão gorda que acha que até os ministros devem ser temperados. A Sâmia respondeu de novo: estamos debatendo um assunto sério, a reforma da Previdência. Enquanto todos estão atentos e opinando, você faz piadinha infantil para ganhar aplauso de seus cada vez mais raros seguidores. Seguirei fazendo o trabalho que 250 mil pessoas me confiaram. Nos vemos na justiça. Não satisfeito, Danilo Gentili resolveu dizer o seguinte: foi bom avisar com antecedência que vai me processar, assim dá tempo da justiça se preparar e alargar as portas do tribunal para você poder entrar. O interessante é que ela mesma admite que equivale a 250 mil pessoas. A deputada do PSOL que alegou estar trabalhando, em algo muito importante para a nação enquanto fazia fofoca aqui no Twitter, tá até agora choramingando com a zoeirinha. Relaxa, Sâmia Bonfim, foi só uma piada, você é muito maior que isso, muito maior. As piadinhas desse sujeito, diz a Sâmia Bonfim, para encerrar, sobre o meu corpo escondem sua incapacidade de debater qualquer um de meus projetos. O meu trabalho é em defesa do povo brasileiro, o dele é em ofender as pessoas. Valeu pelo apoio e carinho de todas e todos vocês. Eu não sei o que meus colegas de bancada acham, eu acho uma discussão completamente desnecessária e um ataque completamente gratuito, porque quando o Danilo Gentili faz esse tipo de piada, que eu sei que ele deve achar muito engraçado e tudo mais, ele não ataca só a Sâmia Bonfim, não, que tá trabalhando, fazendo coisas no Twitter ou não, e inclusive tira o foco dessa confusão inteira. Ele ataca um monte de mulheres que estão sofrendo com a padronização de corpos há muito tempo, que são chamadas de gordas, que são chamadas de obesas, num país em que cada vez mais valoriza o culto ao corpo e as formas femininas. Assim, é um tempo em que as mulheres estão finalmente conseguindo se aceitar como são, fugir dos padrões, e o Danilo Gentili a fazer esse tipo de piada só reforça a gordofobia e esses tais padrões opressores. Acho desnecessário. E eu não sei, Edgar, mas até que ponto vale a pena responder a esse tipo de piada? Talvez se ela não tivesse respondido, fosse só mais uma piada na extensa timeline do Danilo Gentili de piadas que alguns devem sim dar risada até hoje, outros acham inconveniente, outros... Enfim, não sei, sabe? Eu já tô numa fase que eu tô assim... Até que ponto vale a pena começar uma cruzada com o Danilo Gentili, que é um comediante, enfim, alguns consideram bons, outros consideram medíocre. Sabe? Até que ponto? Eu não sei, entendeu? Fico me perguntando se não podia ser só mais uma piada perdida na extensa timeline do Danilo Gentili. É importante a gente pontuar que quem começou com ofensa pessoal foi a deputada, né? Ao chamar o ministro de destemperado. O direito assegura, inclusive, ao ministro o direito de ter se exaltado, porque, afinal de contas, tratou-se de uma retorção imediata diante de flagrante desrespeito. Só que a deputada está numa posição privilegiada. Se ela não aguenta uma tiração de sarro, ela que tem de passar uma lei aí criminalizando piada infantil e zoeirinha. Não, mas na verdade é bem diferente nesse caso. Ela pode ter, inclusive, ter sido desrespeitosa, chamando ele de destemperado, ou ministro, mas então discuta-se o assunto. Desviar do assunto para falar do corpo de uma mulher, para mim, além de desnecessário, é de grande nível, baixo nível, na verdade, é de baixo nível. E, sinceramente,
Não chega de dar palco pra esse tipo de coisa. Eu acho que exige esse decoro de uma deputada, não de um humorista. E do Paulo Guedes também, que reagiu ali a uma provocação, né? Quer dizer... Acho que a gente exige decoro de todo mundo que tem um séquito enorme de seguidores e pode influenciar um monte de gente. E pode, inclusive, comandar uma patrulha do ódio, como comanda. Olha, fica aí a questão, os posicionamentos favoráveis a um lado, ao outro lado. Eu acho que perde-se a oportunidade de levantar pontos questionáveis da reforma. Afinal de contas, estamos numa democracia, estamos com a oposição também enxergando essa mudança que vai acontecer de uma forma. Quer dizer, ninguém quer atrapalhar. Todo mundo considera que a reforma é necessária, que se faça a reforma e de maneira... que não prejudique mais o trabalhador. Se a oposição diz que a parte mais fraca vai mais uma vez estar vulnerável nessa mudança toda que está sendo proposta, ela vai lá dizer o porquê que acha e confrontar em ideias o ministro. Esse clima aí, esse clima de circo aí, muitas vezes protagonizado pela própria equipe do presidente e não quando pelo próprio presidente, só atravanca as propostas. É tiro no pé. Quantos tiros no pé o presidente mesmo já deu, a sua própria equipe já deu frente às mudanças que ele pretende implementar nesse governo. Agora sim, vamos lá para Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade acompanhou, teve presente lá, acompanhou de perto essa audiência na CCJ e destaca para a gente agora alguns pontos. Zé, e aí, além da parte circense, o que podemos dizer a respeito do que foi discutido e debatido lá na CCJ? Zé, bom dia. Estamos sem áudio do Zé de novo, hein? Vamos ter que... Não vai dar. Vamos seguir adiante. A gente não conseguiu resolver observação? Só o seguinte, a gente não tem mesmo, né, Reginaldo? Estamos com um problema aí na mesa, não vai dar para ouvir o Zé Maria Trindade dessa vez, infelizmente, porque era importante ouvir o Zé, que teve presente lá. Bom, tem uma tarefa impossível aqui, então, de substituir o comentário do Zé. Vou pegar carona no que você falou, nessa narrativa que a esquerda quer emplacar, que se resume essencialmente a isso. O pobre vai pagar a conta. O Zeca Dirceu falou isso, o Molon falou isso. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. A nova Previdência, ela destrói privilégios, ela propõe idade mínima e alíquota progressiva para a elite do funcionalismo público, né? Escancarando que o Estado brasileiro é um mecanismo perverso, uma gigantesca engrenagem de transferência perversa de renda, nas palavras do próprio ministro Paulo Guedes. Olha até falar, pessoal, né, Caio, que de 61,7 iria hoje para 62, né? Aquilo foi ridículo, os caras não fazem nem conta. Toda a exposição de motivos da proposta tem todos os números são oficiais, sabe? Todo mundo tem direito à opinião, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. Isso é um absurdo. Olha, só falando em números, quem recebe até R$ 1.751 por mês vai ter uma queda na alíquota de contribuição de 8% para 7,5%. E o que vai acontecer com a elite do funcionalismo público, que ganha de 20 mil até 39 mil e por causa dos penduricalhos dessa república de banana, às vezes ganha até mais. Hoje em dia esse cara paga 11% de alíquota. Tem uma questão que ele vai até para 22% e vai ter idade mínima, porque agora, as aposentadorias precoces são da elite, não é o povão. Agora, então, o povão, você tocou num ponto aí interessante, porque as categorias organizadas, vamos colocar aí, você falou o funcionalismo público, as Forças Armadas, que entram num capítulo à parte aí, mas também é uma categoria que a gente pode considerar organizada, o sistema jurídico, que também entra na questão do funcionalismo público organizado, as categorias que conseguem se organizar e ter uma representação forte lá, realmente vão fazer a sua contribuição. E o trabalhador comum, e o sujeito que não é o cara que faz parte do funcionalismo público, né? E essa pessoa que não tem uma força de organização, essa é uma grande questão que se fica. Quando se fala lá dos R$400, que se discute muito em torno disso, é uma questão legítima de se colocar. Agora, tudo tem que ser feito, inclusive por quem é oposição hoje, é oposição ao governo, de maneira conversada. Inclusive o próprio governo, através do Paulo Guedes e principalmente do Bolsonaro, que está à frente, já falou. Tem pontos sensíveis ali, vamos considerar, alterar sim. Aliás, falando em Bolsonaro, Caio,
Ontem falávamos aqui a respeito da articulação. Hoje no site da Jovem Pan, você deve ter acompanhado, o Bolsonaro começa um movimento para falar com as lideranças partidárias. O Onyx Lorenzoni fala da importância desse movimento que ele faz. O Paulo Guedes indo na comissão é também parte desse movimento. Quer dizer, estamos fazendo política. Política em um sistema democrático é assim que se faz. Isso é a famosa articulação republicana não baseada na troca de verbas e cargos. Então, mas você se refere a isso como uma falácia da mídia. Você está na mídia grande. Você não falar num vídeo do YouTube é uma coisa. Falar disso dentro de uma mídia grande é outra coisa. A gente é mídia grande, a Jovem Pan. O Zé apareceu ali, eu não sei se eu chamo o Zé. Deixa pra lá o Zé, vai ficar para outra. Eu só queria comentar sobre o que você falou dos R$400. Você se referiu ao benefício de prestação continuada, que se refere aí às pessoas em situação de miserabilidade, né? Portanto, com renda per capita inferior a 25% do salário mínimo, na faixa de R$250, e patrimônio inferior a R$98 mil. Olha só o que acontece hoje em dia com esse cara. Ele bate 65 anos e tem direito, por assistência social, a um salário mínimo. Olha a proposta do governo. Vai antecipar essa data. Ao invés de 65 anos para 60 anos, ele recebe 40% do salário mínimo, portanto, R$400. Só que ele pode acumular benefícios. Hoje em dia, essa pessoa, no máximo, em situação de miserabilidade, ela vai receber, sei lá, R$129 do Bolsa Família. Com essa nova proposta, ela pode receber R$129 do Bolsa Família, R$400 do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Se tiver um cônjuge, pode receber mais R$400, uma família de 400 pessoas. Pergunta para o cara que está recebendo, idoso já, que está recebendo só o Bolsa Família, se ele não quer praticamente quintuplicar a renda dele. É disso que a gente está falando. Só que é óbvio que se você não criar nenhum benefício para a pessoa fazer uma contribuição formal, ela vai preferir não contribuir, ir para a informalidade e se aposentar com os mesmos direitos aos 65 anos. Por isso que o governo joga o BPC para receber o salário mínimo integral até os 70 anos. Então, assim, é uma falácia atrás da outra, é só desinformação, é uma fábrica de fake news. Quem vai pagar a conta dessa reforma da Previdência é a elite do funcionalismo público. Você fala pela visão governista, né? Eu falo pelos fatos. A gente tem que ouvir a opinião de quem não acha isso que você está falando também. Eu acho que é bom colocar na balança para que o ouvinte e quem, principalmente os mais pobres aí, possam achar se isso é bom para si ou não. E quem os defenda lá no Planalto e nas comissões tem que defender e tem que seguir adiante de uma política que cause uma política igualitária para que todos possam contribuir, mas que a classe mais pobre não perca e não tenha perdas ao longo desse processo todo. Essa é uma defesa que você faz do programa que está aí pelo governo. A oposição está lá para brigar pelo oposto a isso, pela sua visão. É assim que se faz política. Vamos em frente, a gente vai falar aqui de reforma da Previdência ainda. Afinal de contas, a Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui depoimentos de pessoas entusiastas da reforma. A gente vai ouvir agora o economista Márcio Holland. Vamos lá, solta pra gente, por favor, Murilo. O Brasil precisa passar por uma reforma da Previdência. E as razões para isso são bem diversas. A primeira delas diz respeito à dinâmica demográfica, ou crescimento populacional, a forma como a população brasileira está se envelhecendo. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Pode-se dizer que a velocidade de envelhecimento da população brasileira é 3 vezes maior do que foi o envelhecimento daqueles países que já são envelhecidos, como a Europa, Estados Unidos, entre outros. Então, a população brasileira envelhecendo muito rapidamente faz com que o universo, o exército de pessoas aposentadas cresça muito rapidamente perto da população em idade ativa de trabalho, dificultando o financiamento da Previdência, tornando o sistema previdenciário brasileiro pouco confiável para o futuro. Então é fundamental a alteração nos parâmetros de acesso aos benefícios da Previdência para que tenhamos um sistema previdenciário mais confiável no futuro e mais alinhado com a dinâmica demográfica. Há um outro motivo extremamente importante que diz respeito ao tamanho do gasto previdenciário brasileiro. Mais de 60% de todo o gasto da União diz respeito, direto ou indiretamente, a gastos com benefícios previdenciários e assistenciais. Ou seja, mais de 60% do que o governo gasta já está determinado a esse gasto específico. Nova Previdência.
justa para todos. Urgente para o Brasil. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão grávidos. Paulinha, você que traz os detalhes dessa boa nova aí. Diga Pois lá. é, eles divulgaram isso ontem através das suas contas do Instagram, numa foto que já mostra a barriguinha da Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert forçando uma barriguinha parecida, Edgar. Aí cada um postou nas suas redes, a Fernanda Lima com grávidos e felizes e o Rodrigo Hilbert com família crescendo. Eles que estão juntos desde 2002, né? Eles têm os filhos gêmeos que agora vão fazer 11 anos, em 20 de abril, o João e o Francisco. E agora vamos acompanhar essa gravidez, não é, Edgar? A Fernanda Lima com 41 anos, né? Uma gravidez bem depois dos seus filhos já estão completando 11 anos, ela encarando aí uma gravidez aos 41. Então, acho que vão levantar aí várias questões, né? Porque uma gravidez aos 41 anos é bastante diferente dessa anterior dela, né? Há 10, 11 anos atrás. Então, acho que vai ser bem legal também para todas as mulheres brasileiras. Quando tem uma famosa vivendo uma situação diferente, todo mundo pode acompanhar e fica com interesse maior a respeito aí desse assunto. E quem não se lembra da foto da Fernanda Lima grávida na Rolling Stone em 2008, né? Dos gêmeos. Gente, que Parece capa que incrível. foi ontem, o tempo voa. E parece que é o mesmo dia. No dia seguinte, ela fez essa foto PB, um pouco menos barriguda, né? A Fernanda Lima não envelhece, essa mulher maravilhosa. Bom, vários famosos foram lá, mandaram as felicitações. Então, teve Mônica Iose, Alice Wegman, Kéfera, Camila Pitanga. Tá todo mundo super feliz com esse casalzão da porra, agora grávidos, Edgar. Agora 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Num país em que as velhas práticas da política estão enraizadas, consolidadas e disseminadas nas esferas municipal, estadual e federal, como quebrar a casca do fisiologismo, do patrimonialismo, do clientelismo, da corrupção e da má administração? O Partido Novo, que tem como principal figura o nosso convidado de hoje, se apresenta como dono de uma receita capaz de mudar esse estado de coisas. Será que a receita é eficaz? Será que o novo é novo de verdade? O que o ex-presidenciável do partido faria de diferente caso fosse ele e não Bolsonaro, o atual presidente da República, hein? Essas perguntas, meus amigos, serão respondidas ao longo desse bate-papo com o João Amoedo, a quem eu dou as boas-vindas aqui nesse programinha de rádio, nesse Morning Show. Seja bem-vindo, João. Edgar, muito bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vou começar com aquela pergunta meio clichê até no mundo corporativo aí, tá? Que você conhece, eu imagino, tão bem, né? Vamos supor que a gente aqui no programa, o Morning Show, seja uma empresa a fim de te contratar. Queremos um cara no teu perfil, né? Aqui no nosso quadro aqui. Eu te pergunto, qual é o maior defeito do político João Amoedo e do Partido Novo? Não vale falar perfeccionismo, senão tá descartado. Não, esse não. Uhum. Não, eu diria do político não ter grande experiência de convivência com o mundo político, né? Acho que ontem todo mundo assistiu aí, só pra gente já comentar, o Paulo Guedes na CCJ, e acho que ficou claro que você, para conviver com os quadros que a gente tem hoje, precisa ter um sangue frio, uma paciência muito grande. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago, eu não sei se teria, né? E acho que assim, o desafio do Novo ainda é o tempo que ele tem de existência, né? O Novo ainda está começando e acho que o principal, assim, o objetivo nosso, uma preocupação que eu tenho, assim, especial, acho que todos que estão na gestão do partido, é trazer gente boa para a política e fazer com que as pessoas que venham para a política não se deslumbrem com o cargo, né? Não deixem de entender que estão lá para respeitar o cidadão e para, na verdade, passem a colocar suas agendas próprias. Então, acho que esse vai ser sempre um desafio nosso como instituição. E vendo também o que aconteceu ontem com o Paulo Guedes, esses 3, 4 meses aí do governo Bolsonaro, imagino que você está aliviado de ter perdido a eleição, né? Olha, assim, é difícil o que está enfrentando, né? Tem um pouco aí que acho que muito dos problemas e algumas das situações têm sido causadas por ele mesmo. Então, acho que ele podia, se deixasse de lado as polêmicas e focasse naquilo que é importante, né? Para quem está desempregado, para todo mundo que quer o crescimento do país, a gente podia estar avançando mais e certamente ele teria uma vida mais fácil, né?
Então, é lógico, é difícil, mas acho que um pouco da dificuldade ele tem criado para si mesmo. Né? João, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo. Eu votei no senhor aí nas últimas eleições e eu tive a honra de colaborar como contratado, não só para o Partido Novo, mas também para uma série de candidaturas. Para mim, é um sopro de esperança saber que existe uma iniciativa na política nacional que não usa dinheiro público, nem para a gestão da máquina partidária, tampouco para as campanhas eleitorais. A minha primeira pergunta é na minha área de especialidade, né, que é comunicação política. E, bom, o senhor era presidente do Novo, depois se licenciou, foi candidato à presidência da República, agora retorna à presidência do partido, né? Uma boa referência para comportamento futuro é comportamento passado. Por isso eu imagino que, além de ser possível, é provável uma futura candidatura aí do senhor para 2022. Só que eu antevejo aqui um gigantesco desafio de imagem, né, para romper a bolha e conquistar novos eleitores. Né? A gente está num país em que mais de 60% das famílias estão endividadas e dessas, 76% estão dívidas com cartão de crédito. Eu peguei aqui o rotativo do cartão, o juros anual está em 286%, é inacreditável. A taxa do cheque especial é maior ainda, 315% ao ano. Então vamos tratar aqui de estereótipos, né? Fazer uma pergunta dura, que é a seguinte: como fazer o povo votar num banqueiro multimilionário associado à elite financeira especuladora? Que declarou 425 milhões, né? Caio, primeiro, obrigado pelo voto, pelo apoio. Na verdade, quando eu saí lá no ano passado, não era a minha intenção original, a intenção era continuar à frente da gestão do partido, mas a gente entendeu que precisava ter alguém para representar o Novo. A gente não podia perder a oportunidade de uma eleição tão importante como a do ano passado, colocar ideias, conceitos muito diferentes do resto. Infelizmente, o debate acabou sendo muito pobre, né, nos próprios debates que a gente acabou não podendo participar, não fomos convidados, mas o Novo acho que trouxe uma proposta diferente. Não é à toa que a gente acabou elegendo um governador, 8 deputados federais, 11 deputados estaduais, uma deputada distrital, e saiu muito fortalecido da eleição, inclusive se você comparar com outros partidos que estão há muito tempo na política e mesmo outras lideranças que se candidataram à presidência da República, né? Então, assim, concorrer à presidência da República não é o objetivo meu. Nosso objetivo, na verdade, na criação do partido foi melhorar a vida das pessoas. E aí a gente entendeu que a ferramenta, tudo, o resto, todo o demais foi um processo em cima disso. A gente tem crescido muito no Novo em todas as classes, basicamente em função das mídias sociais, né? E no Brasil, infelizmente, por conta da realidade que foi muito ruim aí nos últimos anos, com a gestão muito errada do PT, né? As pessoas começaram a entender que o Estado não consegue viabilizar tudo, que o cidadão tem que ser o principal protagonista da sua vida, que todas essas promessas que a gente ouve dos políticos, no fundo, só servem para transformá-los em mais poder, dar mais poder a eles, muito pouco para o cidadão. Então, esse conceito foi mudando. E banco, realmente, eu trabalhei em banco, acho que foi muito bom colocar o patrimônio, porque é uma coisa transparente, foi conquistado todo com muito trabalho. Eu comecei lá como estagiário do banco e fui crescendo, tomando alguns riscos, assumindo a gestão de algumas empresas. Podia não ter dado certo, mas felizmente deu. E, aliás, foi isso que fez com que eu pudesse justamente me dedicar quase que 10 anos, dos últimos 10 anos da minha vida, à montagem e a trabalhar na política, né? Coisa que se não tivesse os recursos não poderia ter feito. E acho que essa questão da transparência, que me parece ser a principal coisa que o povo brasileiro busca hoje, né? A primeira coisa que ele quer ver é o seguinte: essa pessoa está falando, eu acredito no que ela está falando, ela vende uma narrativa que eu posso confiar, e aí depois vem a narrativa. No Brasil, de fato, os bancos têm taxas de juros elevadas. Eu, por acaso, não trabalho em banco como executivo desde 2004 e como membro de conselho de administração desde 2015. Não tenho nenhuma ação de banco. Então, sou um investidor normal como qualquer brasileiro que quer ver o Brasil crescer. Eu né? fiquei imaginando, você falou investidor, se o senhor lançasse mão dos segredos da Betina para enriquecer, aonde o senhor chegaria com esses partindo desses 425 milhões, meu Deus do céu? Eu diria o seguinte, que não tem nada simples. Não adianta você achar que vai pôr um dinheiro, aplicar e vai ficar melhor. Você tem que trabalhar muito, suar a camisa, Foi entendeu? o que ficou revelado com essa história, com essa polêmica toda em torno da Betina aí. Mas eu queria só aproveitar...
Desculpa que os amigos que não fizeram pergunta ainda, mas queria me antecipar aqui, já que você falou da ampliação do partido, né? Conseguiu eleger muitos quadros aí na política. E eu queria perguntar ali a respeito de uma notícia até desfavorável que vem, né? Os críticos, claro, vão ficar sempre olhando um partido que se propõe novo ali frente a coisas que possam ser consideradas como uma escorregadela aqui, uma coisa não muito lícita ali. E eu me refiro ao Romeu Zema, por exemplo. O governador mineiro Romeu Zema ficou sem o passaporte italiano no meio de uma investigação de fraude aí. Aliás, é bom que se diga, o advogado registrou para a gente que a situação está toda regularizada, tudo. Mas a pergunta é o quão desconfortável é quando você se propõe ao novo, né? E muitas vezes se apresenta como o detentor desse monopólio da virtude aí, ter esse calcanhar de Aquiles aí quando acontece coisas como essa que eu citei. No caso do Zema, o meu entendimento é que ele contratou um escritório para tirar o visto e, na verdade, esse escritório acabou fazendo coisas indevidas, né? Então ele acabou sendo vítima desse processo. Acho que o erro dele foi na contratação do escritório, mas os parentes todos são de origem italiana, quer dizer, ele tem todo um histórico. Então acho que aqui o erro, vamos dizer, foi na escolha do escritório, mas nada contra o caráter, a honestidade dele, né? Sim. Mas eu fiquei pensando aqui no que você falou, nessa questão da transparência, que eu acho que é a questão para muitos brasileiros, né? Enxergar uma transparência nos candidatos, mas é engraçado que na hora do voto a gente vê que o carisma, por exemplo, é uma coisa que pesa, né? O discurso é uma coisa que pesa. A imagem que esse candidato consegue propagar, no exemplo do Bolsonaro, na simplicidade, na live, são coisas que também pesam muito. Queria saber se o Novo também pensa nisso, porque eu fico imaginando quem são as pessoas legais que poderiam entrar para a política e por que a gente votaria nelas quando chegam tiriricas da vida, com toda essa performance e conseguem ser eleitos, e outros sérios que talvez não tenham toda essa verve acabam no esquecimento e no anonimato? Olha, eu acho que esse é um processo de conscientização nosso do eleitor, né? Durante muito tempo, e uma parte, acho que, dos eleitores, a gente sempre tem aquela preocupação de escolher quem é o melhor candidato, né? Então, você fala, esse aqui é o melhor candidato, tem mais carisma, fala bem, se expressa bem nas mídias sociais, mas o problema é que a realidade chega no dia seguinte, quando aquele melhor candidato é eleito, seja para o legislativo, seja para o mandatário. E aí a gente vê o seguinte, que na verdade o que faz a diferença na nossa vida não é o melhor candidato, mas é o melhor gestor ou o melhor legislador, né? Então acho que esse conceito, foi isso que a gente procurou muito vender no Novo, é o seguinte, claro que a gente tem um candidato bom, devemos ter um candidato bom que tenha a capacidade de se expressar, que tenha transparência, que transmita confiança, mas não pode ser só isso, porque no dia seguinte esse sujeito vai governar. Amoedo, e ele tem que ter a capacidade de entregar. Então Sim. acho que isso é um processo que a sociedade vai aprender, e a gente vai aprender com os erros e acertos, né? Amoedo, posso pegar carona na sua resposta? Vou fazer uma pergunta que é um pouco delicada, vou te colocar numa saia justa. Não, fica à vontade para não responder. Não, problema nenhum. Mas a Ele primeira... sempre vem com umas dessas, viu? É uma pergunta que são duas, na verdade. Primeiro, excetuando você, claro, vencer o melhor candidato na última eleição, já que você falou que o melhor candidato tem que vencer e tudo mais. E a segunda questão é, o que você acha das comparações que traçavam entre você e o Bolsonaro? Muita gente achava que vocês tinham doutrinas muito próximas, embora você não tenha se aproximado dele em alguns momentos, em outros momentos você tenha declarado apoio a ele também. Você considera que passou a ser encarado como uma espécie de Bolsonaro caviar, digamos assim? Olha, eu tenho que ser sincero, eu tenho que dizer que eu acho que seria melhor gestor do que ele. Isso eu falei bastante na campanha, por questão de preparo, por questão de equilíbrio e por própria experiência de gestão. Eu não estou entrando tanto nos aspectos políticos, porque eu também acho que a experiência dele no Congresso, apesar de ser muito longa, não foi experiência que tenha sido muito rica em negociações, e a gente está vendo isso agora na dificuldade que é para a gente aprovar a Previdência, mesmo esse embate que está sendo criado aí com o Congresso. Então, é óbvio que eu achava que era melhor candidato que ele, e melhor gestor, principalmente, né? Há outro aspecto, no fundo, o Bolsonaro sempre teve uma ideologia diferente, né? Votou várias vezes contra a privatização, contra o Plano Real. Mesmo em relação à Previdência, ele já até declarou isso, que ele era contrário. Então, ao longo do tempo, ele foi mudando. Eu sempre tive convicção de que a gente seria um país melhor se o Estado tivesse uma atuação um pouco mais limitada e deixasse as pessoas com mais dinheiro no bolso, mais liberdade, menos burocracia, né? É justa a comparação entre vocês?
Eu acho que é difícil, porque são situações muito distintas. Quer dizer, eu nunca atuei na área pública, ele está há 27 anos na área pública, ele veio do ramo militar, eu nunca fui, quer dizer... eu acho que é muito diferente o quadro. Talvez uma comparação. Eu acho que assim, desculpa, só terminando, o que existia é que havia uma tendência muito grande de renovação da retirada do PT, e as pessoas diziam assim, bom, o Amoedo é mais preparado, mas agora a gente não pode correr o risco, a gente tem que tirar o PT, Sim. então vamos votar naquele que tem mais chance. Né? Eu ouvi durante muito tempo alguns slogans que me mostravam, falaram, primeiro a ordem, depois o progresso, né? Sim. E eu acho que você não tem ordem sem progresso. Então as coisas são indissociáveis, mas agora que ele está eleito, o que a gente tem que fazer é trabalhar para dar certo. Tá certo? Estamos aí quase 4 anos de gestão do Bolsonaro, acho que ele colocou uma boa equipe, mas tem muita coisa para ser feita, especialmente determinar quais são as prioridades para o país. Talvez a comparação mais justa, talvez fosse da tua figura e o que você pensa em termos de liberalismo econômico com o ministro que ele escolheu para ser o ministro dele. Né? Exatamente. Acho que perfeito. Acho que esse comentário tá 100%, concordo 100%, até porque, no fundo, grande parte dos eleitores, ou pelo menos os formadores de opinião, ao votar no Bolsonaro, estavam muito confiantes de que o Paulo Guedes seria o ministro da Fazenda e, na verdade, tomaria as rédeas de toda a parte econômica, né? Sim. Que é o que está acontecendo e a gente espera que continue assim. Amoedo, a grande mídia, como o Bolsonaro mesmo diz, persegue o Bolsonaro, trabalha contra? Eu acho que cria-se uma polêmica em torno de assuntos que não são tão relevantes para o país. Eu fico imaginando um sujeito, um dos 13 milhões de brasileiros desempregados que está nos ouvindo hoje, ou lendo jornal e tudo, onde a gente fica se discutindo, 64 foi golpe, não foi golpe, devia ter ido para Israel, não devia, mas vem cá, e o meu emprego? E como é que a gente faz para as empresas poderem montar seu negócio? Como é que a gente reduz a insegurança jurídica? Essa reforma da Previdência sai ou não sai? Então, você não acha que são polêmicas criadas pelo próprio governo? Eu acho que sim, mas eu acho que a mídia perde tempo em trazer isso, essa polêmica tão fortemente, quando isso não deveria ser a agenda de um país que quer crescer. Em relação à agenda do presidente de ter marcado essas viagens internacionais, estar ausente em Israel bem na hora da negociação da Previdência? Eu acho que é um erro. Né? Primeiro, ir em Israel, eu acho que Israel é um país sensacional, a gente tem muito a aprender, é um país tecnológico, com poucos recursos naturais e que tem um grande avanço, a gente tem muito a aprender com Israel. Agora, não é a hora, ele tem que definir as prioridades, a Previdência está aí, quer dizer, ficou claro ontem na discussão do Paulo Guedes lá, que ele precisa de proteção, de ajuda dos partidos que defendem a reforma da Previdência, precisa do endosso constante do presidente, quer dizer, e a gente está perdendo tempo, de novo, o Brasil... Você deve lembrar, quando começou o ano, o Brasil vai crescer 2,5, não é 2,5, 2,30, 2,10, agora já está menos que 2, né? E vai desanimando. E isso cria naqueles que pensavam em investir uma certa sentimento de retração e vamos aguardar, e isso é muito ruim para a gente retomar, né? Bom, já que a gente está perdendo um tempo que a gente não pode perder, em resumo. Já que você está dando aí a sua avaliação geral, né? Global aí do governo Bolsonaro, eu gostaria de ser um pouquinho mais específico. No primeiro escalão do governo federal, tem 2 autoridades públicas diretamente ligadas ao Novo. O ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, que foi candidato derrotado para deputado estadual aqui por São Paulo, e o secretário de Desestatização, que é o grande empreendedor, né, o Salim Matar, que é um dos maiores doadores do Partido Novo, responsável aí por aportes milionários, não só no partido, mas também em diversas candidaturas pulverizadas. Qual que é a avaliação do senhor sobre o desempenho dessas 2 figuras, né, o ministro do Meio Ambiente e o secretário de Desestatização, nesses primeiros 100 dias? Na tua avaliação, tem alguma medida concreta do ministro, do secretário, que sejam aí dignas de elogio? Ô Caio, primeiro é importante a gente dizer o seguinte, quer dizer, tanto o Salim quanto o Ricardo Salles estão lá por chamado do presidente, né? Não houve nenhuma indicação do Novo, nenhuma conversa do Novo com eles. Outro ponto interessante é que eu, pelo menos, não tenho contato com o Ricardo Salles, mesmo com o Salim, acho que desde pelo menos outubro ou novembro, desde o processo eleitoral. Então a gente não são representantes do Novo no governo, são pessoas qualificadas que por acaso eram filiadas do Novo, foram chamadas para o governo, né? Apesar do pouco tempo, eu diria o seguinte, o Salim é uma pessoa extremamente competente, mas a gente ainda não viu avanço nas privatizações, e ele mesmo, nessa semana, tem uma entrevista dele, dizendo que está um pouco frustrado com o ritmo e mesmo dentro do governo com as resistências a privatizações. Então, eu acho que ainda é difícil julgar e ele, pelo jeito, vai enfrentar um desafio grande e a gente volta àquela questão até quanto que a convicção
do presidente quanto à ideia do Estado menor, das privatizações, do Estado não ser dono de empresas, né? O Ricardo Salles me parece uma pessoa muito bem preparada, muito firme nas suas posições. É óbvio que é um assunto polêmico o meio ambiente, porque a gente sabe que tem um caráter ideológico muito forte aí, né? Mas me parece uma pessoa que tem feito um bom trabalho até agora, mas, de novo, ainda é muito pouco tempo, as pessoas ainda não, a gente não tem ainda os resultados das ações. E no caso de um representante aí, vamos dizer assim, muito mais alinhado, que é o governador Romeu Zema, né? Eu confesso que, assim como muitas pessoas, eu esperava uma administração inovadora, disruptiva. Podemos até usar como referência o primeiro semestre de 2017 da Prefeitura do João Dória. Trouxe alguns elementos diferentes, aí para o bem e para o mal, né? Para a administração pública. Não se viu isso no Zema, inclusive na composição do secretariado dele, foi duvidosa, foi temerária. Ele manteve no primeiro escalão alguns nomes relacionados aí ao PT, foi muito criticado por isso. E a gente está acompanhando muito pouco de Minas Gerais, chega pouca informação. Eu imagino que não é o seu caso por ter essa conexão aí via Partido Novo. O que está rolando em Minas Gerais e como o Novo institucionalmente está participando de tudo isso? Ótimo, Caio. Boa pergunta, porque é uma oportunidade legal da gente explicar o que está acontecendo lá, né? Primeiro, quanto à questão da gestão, acho importante a gente separar o que é entrega e o que é discurso, né? Muitas vezes na gestão, aqueles que assumem, a gente teve esse exemplo aqui em São Paulo, usam a gestão muito mais para fazer uma propaganda política e colocando muita coisa que na prática não é verdade. Então, acho que o Zema tem exatamente essa característica de aparecer menos e fazer mais, né? Aliás, eu diria que é o jeito mineiro do interior lá e de entregar mais do que fazer, que coincidentemente é o inverso do que fez o prefeito de São Paulo aqui, que hoje é governador, né? Mas, dito isso, quando a gente entra no secretariado do Novo, do Zema lá em Minas, até é interessante isso, ele tinha 22 secretários, cortou 10, ficou com 12. Todos os secretários passaram por um processo seletivo com empresa de fora, foram indicações técnicas, gente muito boa. Ele manteve, de fato, o secretário do Meio Ambiente, porque teve indicações muito boas em relação a ele, né? Era um técnico, já vinha no governo PT, mas já vinha de antes, era um técnico que era o subsecretário e manteve essa pessoa. Mas, assim, os resultados, quando você vê agora, cortou 60% dos cargos comissionados, está com índice de aprovação de 60% na última pesquisa Paraná que saiu, e está fazendo o dever de casa. Agora, encontrou um estado que tinha 20 bilhões de restos a pagar. O Pimentel deixou 20 bilhões de contas em atraso para serem pagas, deixou em atraso o 13º dos funcionários, tinha segurado o repasse para todas as prefeituras, que ele começou agora gradualmente a colocar em dia. E no meio desse processo de apenas 90 dias, teve logo no início a questão do Brumadinho, né? Então, considerando tudo isso, eu acho que ele está fazendo um bom governo. Agora, óbvio, as coisas demoram a acontecer. Qualquer mexida que você faz, seja na área pública, seja numa empresa, um negócio que está muito ruim, você troca as pessoas, põe a equipe boa, começa a trabalhar e os resultados vão aparecer. Não tenho dúvida que lá em Minas será esse o caso. E a gente está conversando nessa manhã aqui com o ex-presidenciável, um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo. A gente segue nessa conversa depois do intervalo. Aguenta aí, vai ser rapidinho. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Morning Show, hoje entrevistando o ex-presidenciável, um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo. A gente tem perguntas aqui da audiência, Amoedo. Vamos encará-las. Claro. Solta pra gente aí, por favor, Murilo. Galera do Morning, Edner aqui de Maringá, no Paraná. Eu queria perguntar para Amoedo sobre o balanço que ele fez da última eleição. Pontos positivos, pontos negativos. Na minha opinião, foi uma campanha muito boa, porque apesar de não poder participar dos debates e ter um tempo reduzido na TV, ficou ali só atrás dos 4 primeiros ali, à frente de Marina e Daciolo, né, que participaram dos debates. E eu queria ver qual que é a tentação que ele tem em relação de enxergar essa realidade do Brasil hoje e torcer para dar errado, para que ele se aponte como a primeira solução para 2022. Porque foi isso mais ou menos que o Jair Bolsonaro fez, usou de tudo aquilo que aconteceu de errado para poder se apresentar como solução. Você pretende fazer essa mesma e por esse mesmo viés, ou você pretende tomar um caminho diferente? Valeu, galera, boa tarde, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Vamos lá. Perdi só o nome. Mas
Não, primeiro acho que... o balanço, ele falou do balanço, né? Não, assim, de fato, acho que a gente foi bastante positivo. Agora, pelo contrário, a gente quer trabalhar e quer que o governo dê certo. É aquela história, lá atrás, em 2010, quando a gente resolveu montar um partido, a gente resolveu montar um partido porque não aguentava mais pagar imposto e os serviços públicos serem muito ruins. E aí fizemos um trabalho danado com montar o partido. Se as coisas tivessem funcionado bem, nenhum de nós tinha montado o partido, né? Então é o seguinte, se as coisas no Brasil funcionarem bem, melhor. Tá certo? Quer dizer, o que a gente está se colocando é como uma alternativa, porque acho que as coisas não funcionam bem. Agora, obviamente, todo mundo mora aqui, minha família mora aqui. Sim. A gente quer que dê certo. E, inclusive, a prova disso é que o Novo, através dos seus deputados federais, é o partido que mais apoia a reforma da Previdência, algo que é vital para o Brasil poder crescer, né? Então, os 8 deputados do Novo, tanto é que até foram considerados o Novo para ser relator da CCJ, é porque a gente está endossando as coisas certas. E quando a gente cobra, inclusive, do presidente que dê prioridade, deixe de ir para Israel para se concentrar aqui, é para o país melhorar o mais rápido. Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco. A né? minha pergunta era justamente sobre a bancada federal do Novo, né? Então, na questão da Previdência, que o senhor colocou que o partido apoia institucionalmente, inclusive como faz a Jovem Pan, dando exemplo para a grande mídia aqui no Brasil. A pergunta é sobre defesa de igualdade de gênero, né? A gente está numa situação, a gente pode esperar do Novo uma emenda, né, para igualar as idades de aposentadoria entre homens e mulheres, especialmente considerando que as mulheres têm uma taxa maior de expectativa de vida e de sobrevida? Caio, isso foi inclusive uma bandeira que durante a campanha eu defendi, que a gente devia ter a mesma idade, até porque na grande maioria dos países a idade é a mesma para aposentadoria, né? E então a gente é muito favorável a isso e a gente tem que deixar claro, né? Se não for feita uma reforma que traga a economia necessária, rapidamente vai ter que ser discutida uma nova reforma, né? E a gente aí perde tempo, por quê? Investimentos que a gente gostaria que pudesse vir para o Brasil, ou mesmo das pessoas daqui de dentro, vão ser feitos num ritmo diferente. A gente vai diminuir, vai reduzir a velocidade de diminuição do desemprego. Então, tudo isso a gente precisa ter consciência. Quer dizer, ontem vendo aquele debate lá, especialmente da ala petista, você fica entre... ou as pessoas são ignorantes, não têm consciência do tamanho, ou estão fazendo por má fé. Mas isso é contra o Brasil, contra o interesse nosso dos brasileiros, né? Então, é muito importante ter consciência de que a Previdência hoje, além de ser insustentável, é extremamente injusta. Amoedo, e que ponto você acha que a oposição deveria recuar para estar ali junto da Previdência? Que você acha que são pontos em que está havendo resistência exatamente por só ser oposição e não a favor do Brasil? Olha, eu vejo vários pontos que há uma questão, na verdade, sem sentido do ponto de vista racional mesmo. Por exemplo, só para pegar um ponto que é sensível, que eu acho interessante, assim, quem está nos ouvindo entender. Primeiro, acho que um dado geral que eu acho interessante que é o seguinte: a Previdência gasta 700 bilhões de reais por ano. 3% desse dinheiro vai para os 20% mais pobres e 41% vai para os 20% mais ricos. Então, já tem alguma coisa errada. Aí vamos num negócio específico, que é onde está muita gente se batendo. A Previdência Rural, né? A Previdência Rural deixa um rombo de 110 bilhões de reais por ano. Isso porque ela atende a 9 milhões de aposentados. Só para a gente ter uma referência, o Bolsa Família, que custa, em números redondos, 30 bilhões, atende a 46 milhões de pessoas. Então, seria mais ou menos a mesma coisa que você dissesse o seguinte: ó, eu tenho aqui 100 para dividir. E como é que você divide esse 100 entre os aposentados rurais e a Bolsa Família? Aí você pergunta, quantas pessoas são aposentados rurais? 9 milhões. Quantos são do Bolsa Família? 46. Aí eu falo para você assim, então tá bom, eu vou pegar desses 100, vou dar 20% para os 46 milhões do Bolsa Família e vou dar 80% para os outros 9 milhões de aposentados rurais. Faz sentido? É justo? Não é justo, né? Então, isso que a gente tem que mudar. Agora, as pessoas, os parlamentares teriam a obrigação de deixar isso claro, serem honestos com a população e pararem com aquele discurso que não faz sentido, que é diferente da realidade, né? Que é o que a gente viu ontem, né? E assim, eu acho legal o que vocês têm feito aqui, porque nem toda a imprensa está assumindo esse papel, que deveria assumir para a gente. Se a gente quer morar numa nação que tem educação de qualidade, que tem uma segurança que funcione, tem que passar por reforma da Previdência. Amoedo, agora você falou da questão política, né? Ali da vontade política para que isso aconteça. Em que pontos você acha
Digamos que essa reforma chegasse à conclusão de que é bom que ela aconteça paulatinamente, ou não na sua totalidade agora. Para que você tenha, primeiramente, um entendimento e a contemplação de quem também acha que vai ser prejudicado nessa divisão, nessa fatia toda aí. O que você acha que poderia ser feito, inclusive, tendo em conta que o próprio Paulo Guedes já tem a ciência, na fala, pelo menos, do presidente Bolsonaro de ontem, que algumas adequações vão ter que ser feitas aí. Quais seriam essas adequações, na tua visão, para que vou dizer, os menos privilegiados lá, os que não são categoria organizada, não se sentissem prejudicados e não fossem ainda mais lesados nesse acerto de contas que o Brasil tem que fazer? Ô Edgar, isso é uma questão aí difícil de comunicação, mas assim, o que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: na medida em que a gente reduzir o que está sendo feito, o que a gente está fazendo na prática é prejudicando os mais pobres. Isso que é importante. Quando a gente diz assim, não vamos mexer tanto no rural, não vamos mexer tanto nisso assim, porque senão essas pessoas vão ser prejudicadas. Ao fazer isso, a gente tem que entender o seguinte: leia-se, traduzindo, nós vamos continuar a jogar a conta para os mais pobres, seja através de um baixo crescimento, seja através de taxa de juros mais alta, seja através de mais impostos. Esse caso, por exemplo, que eu comentei do rural, é um exemplo, só para dar mais um dado. O gasto do rural, apenas 2% do gasto da aposentadoria rural, dados do Banco Mundial, vai para os 2% mais pobres da população. Então, na medida em que a gente diz, não vamos fazer o rural, não vamos mexer muito lá com a aposentadoria de determinado grupo, a gente está dizendo o seguinte: vamos deixar uma conta maior para os mais pobres. É isso que a gente está dizendo, não é? Então, assim, eu seria até mais, na reforma da Previdência, seria mais duro. Severo, mais seria duro. mais duro, porque ser mais duro significa o seguinte: está melhorando a vida dos mais pobres, gerar um Brasil de mais oportunidades. Como diz o Paulo Guedes ontem, a gente gasta na Previdência 10 vezes o que gasta na educação. Faz sentido isso? Quer dizer, a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham emprego no Brasil, as pessoas não conseguem empreender, não conseguem ter emprego, e aí no final da vida a gente arruma uns trocados para dar para elas. Não era melhor fazer o contrário? Ter um país que as pessoas consigam prosperar, consigam gerar riqueza, consigam ter uma boa qualidade de vida e até não precisem tanto da previdência pública no final? A gente está fazendo o desenho errado. Então, ou a gente muda isso de forma drástica, e aí pegando a ideia que a questão de Minas, ou a gente faz uma coisa disruptiva, ou a gente vai sempre ficar nesse voo de galinha, né? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar a verdade e colocar isso na mesa. Amoedo, o Paulo Guedes seria sua opção de ministro da Fazenda se você fosse eleito? E, aliás, 2022 é um plano concreto? Olha, o plano concreto de eleição? Sim. Bom, eu gosto muito do Paulo Guedes, mas assim, tem vários nomes bons. Eu, por acaso, tinha me ajudando lá o Gustavo Franco, que é um nome excelente também. Então, acho que aí tem vários nomes que são Gustavo muito foi bons. do governo FHC, se não estou enganado? Gustavo foi presidente do Banco Central. Do governo FHC. No FHC. Depois saiu lá do PSDB e se juntou ao novo. 2020 ainda... 2022, você perguntou, isso, né? Os meus... Não estou pensando sobre isso. Quer dizer, assim, o objetivo principal agora é fazer o Novo se consolidar. O Novo é um partido muito recente. A gente tem essa preocupação grande que o partido seja uma instituição. Isso não é fácil, porque significa deixar as agendas pessoais de lado. E, na verdade, todo candidato não fala isso? Você vai estar lá. Agora não, mas vai estar lá. Mas assim, eu não entrei no partido para ser candidato. É interessante isso, porque quando eu olhava na própria eleição de 2018, tinham várias pessoas que queriam ser candidatas e estavam procurando, acho que é quase a totalidade, se vocês pararem e fizerem uma análise rápida, a totalidade delas era o seguinte: queriam ser candidatas e estavam procurando um partido. Lembra? Então, será que fulano vai fazer pelo partido X? E no Novo era o contrário, a gente tinha um partido e estava procurando alguém para ser candidato. Agora vai ter o tempo da televisão, do debate, né? Não, a gente vai ter agora uma vantagem grande já nas eleições de 2020, que é as pessoas do Novo poderem participar dos debates, porque eu acho que vai ser muito boa. Você tá na televisão e fala, esse cara é diferente e nunca teve na política, tá falando coisas que fazem sentido para mim, acho que isso vai ser muito bom. E isso faz com que o Novo tenha chances reais de emplacar prefeitos em alguns lugares. João Amoedo, muito obrigado pela tua participação aqui no Morning Show. Obrigado, muito obrigado, um prazer. Agora 11h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O Supremo Tribunal Federal foi palco nesta quarta-feira de um ato solene. O presidente Dias Toffoli agradeceu ao manifesto entregue por 160 entidades representativas da sociedade civil em defesa da Corte e afirmou que é preciso ser firme na defesa do STF. Caio, você assinou esse documento também, esse manifesto? ou não? Pois é, né? O pessoal chamando isso aí de evento solene, na verdade foi uma terapia em grupo, né, Edgar? Bancada com dinheiro público, sob aplausos da OAB, que é a sucursal do PT na Justiça. Todo mundo se dando tapinha nas costas, fingindo não ter responsabilidade na crise de credibilidade que assola a nossa Corte Suprema. Eles dizem que o STF está sob ataque, né? Eu fico perguntando, né? Será que a crítica agora ela vai ser criminalizada, né? Eu me sinto em 1984, do George Orwell, com o crime ideia. O direito penal está alcançando até o pensamento, né? Quando eu cito, por exemplo, que o Marco Aurélio, dizendo que votar contra a prisão após julgamento em segunda instância é uma homenagem, abre aspas, homenagem à Constituição, isso é um ataque para eles? Quando a gente demonstra com interpretação de texto básica, nível ginasial, que o fatiamento do impeachment gestado pelo Lewandowski em parceria com o Renan Calheiros é inconstitucional, será que eles consideram isso um ataque? Quando a gente expõe, né, os desejos do ministro Barroso, declarados, né, de legalizar a cocaína e legalizar o aborto contra a população e atropelando o legislativo, será que eles consideram isso um ataque também? Será que quando a gente cita aí as críticas pertinentes do professor Modesto Carvalhosa, sugerindo um mandato de 10 anos, né, para que a gente freie um pouco esses superpoderes desses ministros e até exame de provas e títulos, né, afinal de contas, quantos ministros do STF são concursados, né? Eu fico me perguntando, né? Os pré-requisitos são notável saber jurídico e ilibada reputação. Quais dos ministros aí estão entre os 100 principais juristas do Brasil? Talvez eu esteja sendo muito rígido, Edgar, e entre os 1000, né? Olha isso. Os caras precisam fazer um evento para defender a instituição. Você imagina o nível que a coisa tá para armar um circo desse? Na verdade, quem deslegitima o STF são os próprios ministros, está na cara. Em torno disso que você fala, se discute, né, a questão de também os ministros do Supremo serem cargos eletivos, né? Não sei se essa seria a melhor solução. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, os ministros lá são escolhidos também, de alguma forma, por voto, não? Lá existe uma sabatina muito mais rigorosa que no Brasil. Mas não é por voto? Não, é o mesmo sistema. O executivo indica, o legislativo sabatina. Eu não vejo grandes problemas nisso, mas a gente claramente tem que colocar critérios mais rígidos, sim, especialmente em relação ao notável saber jurídico. É um absurdo. A presidência do STF está na mão de um cara que não conseguiu passar no concurso de magistratura por mais de uma vez, que era advogado de um partido político que é alvo de N investigações. Se esse país fosse sério, esse partido político seria considerado uma organização criminosa, como de fato é. Então, assim, não dá para ficar nesse estado das coisas. Antes, desejaremos aqui as felicitações para Fernandinho Fefito! Fefito! Aê! Completei 18 anos hoje. Parabéns, Fefito. Tudo de bom pra você. Obrigado. A gente fica por aqui, mas volta na programação amanhã, a partir das 10, aqui pela Jovem Pan. É isso, tchau. Cuidem-se. Morning Show.